Graça e paz, amados. Tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração em línguas, né? Eu sei que já tem um tempo que eu não falo sobre esse assunto. Passei um bom tempo aí falando sobre escatologia, aquilo que o Senhor ele tem me revelado na sua palavra acerca do fim dos tempos. Mas é muito importante que eu sempre volte a falar sobre oração em línguas, porque tudo o que eu ensino aqui no meu canal é fruto de oração em línguas. Tudo aquilo que eu enxergo na palavra de Deus hoje é fruto de muitos anos e muitas horas de oração em línguas diárias, juntamente com a meditação da palavra. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Por que a oração em línguas te dá a revelação da palavra? Tem algum texto na Bíblia, né, que diga que orar em línguas traz revelação da palavra? Tem algum texto que diz que se eu orar muito em línguas, os mistérios da palavra de Deus se abrirão? Não tem nenhum texto dizendo, olha, oração em línguas traz revelação. Assim como não existe nenhum texto que diga que Deus é um Deus em 3 pessoas. Não tem um texto que fala que Deus é uma trindade. Mas nós chegamos a essa conclusão por meio de textos que falam sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, e ambos os textos se referem a eles como pessoas distintas e ao mesmo tempo se referem a eles como sendo Deus. E a única explicação razoável para que não sejam 3 deuses, porque isso estaria em contradição completa à palavra de Deus, que diz claramente que Deus é um só, a única solução é o entendimento de que é um Deus em 3 pessoas. Da mesma forma, existem textos que eu vou mostrar para você que comprovam que orar em línguas traz revelação, entendimento da palavra de Deus. Eu quero ler com você aqui 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então, um dos motivos pelos quais Deus nos deu o Espírito Santo é para que pudéssemos conhecer algumas coisas. Jesus disse, em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele enviaria o Espírito da verdade e ele, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade. Então, tudo o que eu preciso saber para que eu tenha uma vida cristã que agrade a Deus, tudo que eu preciso saber acerca do meu chamado, tudo que eu preciso saber, Jesus disse que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas e anunciaria coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele é o meu mentor, ele é o meu mestre. Ele é o responsável por me ensinar acerca de tudo, principalmente acerca da palavra que ele inspirou. Quem melhor para me explicar essas escrituras do que o autor? Porque por trás de todos os autores bíblicos está aquele que inspirou a escritura. Então eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O apóstolo João ele vai dizer em sua carta, ele diz assim: Vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, e não teis necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que permanece em vós vos ensina todas as coisas. Então o Espírito Santo ele me foi dado para que eu pudesse conhecer as coisas de Deus. Como? Paulo está dizendo aqui que a sabedoria de Deus oculta, e é óbvio que aqui o contexto ele está falando do Evangelho, do mistério do Evangelho, da crucificação de Cristo e tudo que envolve isso. Porém, aos Colossenses,
ele diz que o mistério de Deus é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus está em Jesus, que é o mistério de Deus. E a Bíblia diz que quando eu falo em outras línguas, eu falo mistério em espírito. O meu espírito está falando mistérios com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Então, se o mistério de Deus é Cristo, quando eu oro em línguas, o meu espírito está falando com Deus sobre toda a sabedoria de Deus que está em Cristo. Tudo que Cristo é em mim, tudo que eu sou nele, tudo que se relaciona a Cristo. Se em Cristo estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e da ciência, e se Cristo é o mistério de Deus, quando eu falo em línguas, eu falo mistérios, logo eu estou falando de toda a sabedoria de Deus que está em Cristo. Então, por exemplo, o que eu preciso para resolver um problema no meu casamento? Eu preciso de uma sabedoria de Deus que está escondida em Cristo acerca da vida conjugal. O que eu preciso para resolver as minhas finanças? Eu preciso da sabedoria de Deus que está em Cristo no assunto de finanças. Ou você acha que Deus não sabe tudo sobre finanças? Ou você acha que Deus não sabe tudo sobre o seu casamento? Ou você acha que Deus não sabe tudo sobre o seu futuro, se foi Ele quem planejou o seu futuro? Então toda essa sabedoria que você precisa para viver, Paulo diz que nós não vivemos no mundo pela sabedoria humana, mas na graça de Deus. Então, toda a sabedoria que eu preciso para viver nessa terra, a vida que Deus planejou para mim, está em Cristo, que é o mistério de Deus. E quando eu falo em línguas, eu falo mistérios em espírito. Veja que o verso 7. Nós, porém, falamos a sabedoria de Deus escondida em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então Paulo disse que existe uma sabedoria de Deus escondida em mistério. Quando eu falo em línguas, eu falo mistério. Então veja bem, o Espírito Santo, ele é aquele que penetra as profundezas de Deus e traz o conhecimento, a sabedoria, a revelação, o discernimento das coisas espirituais. Ok? Todo crente tem o Espírito Santo. Agora, se todo crente tem o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que me faz conhecer as profundezas de Deus, então por que todo crente não conhece bem as coisas de Deus? Se todo crente tem o Espírito Santo, era para todo crente ter revelação, era para todo crente conhecer as coisas de Deus. Não era para ter tanta discordância entre os teólogos, entre as denominações. A não ser que uma denominação tenha o Espírito Santo e a outra não. Eu acredito que uma denominação que não tem o Espírito Santo seja uma seita. Mas existem muitas denominações que têm o Espírito Santo, onde as pessoas têm o Espírito Santo e mesmo assim há muita discordância. Por quê? Porque cada um está vivendo e ensinando a sua própria sabedoria, a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento da Escritura. Agora, se cada mestre no corpo de Cristo, cada pastor, cada mestre, cada evangelista, cada profeta, cada apóstolo, só ensinasse a revelação que recebe de Deus, eu garanto que haveria muito pouca discordância no corpo de Cristo. Por quê? Se o mestre é o mesmo, é impossível que o ensino seja diferente. Então, alguém não está aprendendo com o Espírito Santo. Alguém está ensinando sabedoria humana. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais teve revelação dos mistérios de Deus. Ele foi que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E não foi só isso que o apóstolo Paulo fez mais do que todos. Ele disse que também trabalhou no ministério mais do que todos. E também não foi só isso que ele disse que fez mais do que todos. Mas ele também disse: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Será que tem algo a ver o fato dele falar em línguas mais do que todos? O fato dele receber mais revelação e dele fazer mais no ministério?
vamos continuar lendo esse texto. Veja, Paulo diz que a sabedoria que ele ensina estava escondida em mistério. Mas como ele recebeu essa sabedoria? Óbvio que foi pelo Espírito. Mas se todos temos o Espírito, se os outros apóstolos também tinham o Espírito, por que Paulo recebeu mais revelação do que todos? Será que ele fazia algo que os outros não faziam? Vejamos. O verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, mas ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, os cristãos, temos a mente de Cristo. Veja, Paulo está dizendo aqui que o homem natural, né, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não tem capacidade de compreender as coisas de Deus. Mas nós, porque temos a mente de Cristo, podemos compreender as coisas de Deus. Só que veja, ao mesmo tempo que ele está dizendo que aqueles que têm o Espírito Santo são esses espirituais a quem ele está se referindo, que possuem a mente de Cristo, e ele está incluindo toda a igreja aqui, quando chega no capítulo 3, porque Paulo não dividiu o capítulo 2 do capítulo 3, ele está falando ainda do mesmo assunto, então a gente vai continuar a leitura sem fazer essa distinção de capítulo. Quando chega no próximo versículo, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então veja, embora esses cristãos de Coríntios tenham a mente de Cristo, tenham o Espírito Santo, sejam pessoas espirituais, Paulo não pôde falar a eles como espirituais, como pessoas que conseguem entender os mistérios de Deus. Por quê? Porque eles ainda eram carnais, eles eram meninos, eles eram bebês, eles eram imaturos. Eu vou explicar como que funciona isso. Todo cristão tem a mente de Cristo. Por quê? Porque o seu novo homem, o homem espiritual, Efésios capítulo 4, está escrito que o nosso novo homem é criado segundo a imagem de Deus. Então, meu homem espiritual, ele é uma imagem de Cristo. Então, assim como eu tenho o meu cérebro, que é a mente do meu corpo, eu tenho também uma mente espiritual, que é a mente do meu espírito. Essa mente é igual à mente de Jesus. É com essa mente que eu entendo os mistérios de Deus. Assim como eu tenho os meus olhos, que eu leio a Bíblia, Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, que ele ora a Deus para que conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do meu entendimento. Então a minha mente espiritual, ela também tem olhos espirituais. E é com esses olhos, é com essa mente que eu preciso ler a Bíblia. Só que quando eu sou um bebê espiritual, essa mente não está desenvolvida. Por exemplo, um bebê quando ele nasce, ele tem a mente de Adão. Ele tem uma mente humana. Ele tem capacidades, a mente daquele bebezinho ali, né, de 1 ano, por exemplo, tem capacidade de aprender idiomas, tem capacidade de aprender matemática, de crescer e se tornar um cientista e fazer descobertas científicas, né, de memorizar centenas de informações. Mas um bebê de 1 ano, ele consegue explorar o máximo da capacidade do seu cérebro? Não. Ele vai ter que desenvolver aquela mente natural. Qual é o problema na hora de entender a Bíblia? É que nós vamos ler a Bíblia e nós somos maduros naturalmente. Por exemplo, eu sou um homem de 33 anos, a idade do Senhor Jesus. Eu corro o risco de ler a Bíblia com uma mente de 33 anos, de um homem natural com 33 anos. Porque a minha mente se desenvolveu naturalmente, acumulou informações desse mundo. Então eu tenho aqui na minha mente natural memórias, raciocínios, formas de pensar naturais, né? E quando eu vou ler a Bíblia, se eu for depender só do meu cérebro, da minha mente natural,
eu vou interpretar a Bíblia da forma mais natural possível. Só que é assim que muitos teólogos interpretam a Bíblia. Eles leem a Bíblia como se fosse um livro de matemática, como se fosse um livro de história, de geografia. E eles tentam interpretar com a mente natural deles. Agora, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver a minha mente espiritual, para que quando eu estiver lendo a Bíblia, a mente do meu espírito, ela possa sobrepujar a minha mente natural e eu possa entender, captar a revelação, captar a sabedoria de Deus que está ali naquele texto. Ok? Então os coríntios não estavam tendo essa capacidade, porque embora eles tivessem a mente de Cristo, eles estavam como um bebê, que tem uma mente tremenda, capaz de criar um celular como esse que está me gravando, mas porque ele ainda é um bebê, ele não tem ainda toda essa capacidade ativa, funcionando. Assim também quando nós nascemos de novo, temos a mente de Cristo, mas ainda não temos total capacidade dela. Precisamos amadurecer essa mente, precisamos edificar o nosso homem interior, ele precisa crescer, precisa se desenvolver. E é aí que entra a oração em línguas. É aí que entra a oração em línguas, porque o que ora em línguas a si mesmo se edifica. Essa palavra a si mesmo se edifica é se construir, exatamente como erguer um prédio. Então assim como você nasceu fisicamente e cresceu, o seu espírito que nasceu de novo, ele precisa crescer. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais você se edifica no espírito, maior o nível, a capacidade de você entender os segredos, os mistérios, a sabedoria de Deus. Por quê? Porque assim como naturalmente tenta ensinar álgebra para uma criança de 4 anos, difícil, né? A não ser que seja uma criança superdotada. Agora, no natural, tem matérias que as crianças, esse cabelo tá tá com raiva de mim aqui, rebelde. Olha só, esqueci de passar o gel. Mas vamos lá, uma criança, ela não tem capacidade de aprender certas coisas. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia, ou quando você ouve uma pregação, a sua capacidade de receber aquele entendimento é de acordo com a sua idade espiritual. Então, se eu estou pregando agora mesmo, né, eu estou aqui gravando esse vídeo, e aí vai ter aí centenas de pessoas me assistindo no YouTube. Cada pessoa vai entender o que eu estou falando da idade espiritual que essa pessoa tiver. Então você que está me assistindo agora está entendendo de um jeito que eu estou falando. Outra pessoa mais madura do que você, ou menos madura do que você, está entendendo de outra forma. Não que ela está entendendo diferente, mas ou ela está entendendo mais, ou ela está entendendo menos. Porque a capacidade dela de compreender o que eu estou ensinando está de acordo com a idade espiritual dela. Ok? Então, quando você lê um texto bíblico, você está lendo ele da idade espiritual que você tem. É por isso que algumas pessoas têm mais revelação do que as outras. Por quê? Porque são mais edificadas no espírito do que as outras. Agora, Deus te deu essa chave, que é a oração em línguas, para que você cresça o quanto você quiser. Para que você se edifique no nível que você quiser. Para que você tenha um nível de revelação dessa palavra que você quiser. O apóstolo Paulo entendeu isso, é por isso que ele orava em línguas mais do que todos, e é por isso que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, é por isso que ele teve mais revelação do que todos. Agora, a chave está aí para quem quiser usar. Então, todo crente tem o Espírito Santo para poder acessar as profundezas de Deus, mas nem todo crente sabe cooperar com o Espírito Santo, usar essa chave que o Espírito Santo nos dá de edificação, para que eu cresça espiritualmente, para que a minha mente espiritual se desenvolva, e quando eu estiver lendo a Bíblia, ou ouvindo uma mensagem, ou meditando na palavra, a minha mente espiritual consiga captar a revelação, a sabedoria de Deus. Você entendeu? Agora eu vou dar um exemplo bem prático para você. Vou te dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você aceitou Jesus agora. E aí você está lendo
Marcos, capítulo 16. Aí você está lendo Marcos, capítulo 16. Aí você lê. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí você leu isso aqui, só que você já orou por pessoas que não foram curadas. Então, você está lendo isso aqui, e aí você pensa, bom, a sua mente natural vai interpretar. Jesus está falando com quem aqui? Com os apóstolos. Então isso aqui era só para os apóstolos. Eram os apóstolos que tinham que ir por todo mundo pregando o evangelho. Eram os apóstolos que tinham que expulsar demônio, curar enfermo. Isso não é para nós hoje. Só que aí, por algum motivo, você é batizado com o Espírito Santo. E aí agora você passa um mês orando em línguas, 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas, 4, 5 horas por dia. E aí um mês depois você vai ler esse texto de novo. Só que agora a sua mente espiritual já está mais desenvolvida. E ela não vai deixar a sua mente natural entender o que ela quiser. Ela vai sobrepujar a mente natural. E aí você vai estar lendo o texto. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão... Opa! Quem? Os sinais seguirão quem? Os que creem? Peraí. Mas eu creio. Eu criei, fui batizado, fui salvo. Eu sou estes que creem. Então está falando sobre mim. Não é sobre os apóstolos. Então eu posso expulsar demônios. Eu posso impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Percebeu a diferença? O que mudou? O que mudou foi que da primeira vez a minha mente natural estava interpretando à luz das minhas experiências. E agora, como eu orei em línguas e eu desenvolvi a minha mente espiritual, agora é a minha mente espiritual que está interpretando as Escrituras. E o Espírito Santo, ele me traz revelação através da minha mente espiritual. Tudo que o Espírito Santo trata comigo é através do meu espírito. A principal informação acerca da minha vida, que é qual? Que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. Como que essa informação ela me é passada? O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se essa informação tão importante ela vem por meio do meu espírito e não por meio da minha mente natural, por que você acha que outras informações virão diferente? Então, orar em línguas é desenvolver o meu homem espiritual, desenvolver a mente do meu espírito, que é capaz de entender os mistérios de Deus. Então, embora eu tenha a mente de Cristo, se eu for menino, se eu não me edificar no espírito, se eu não crescer, edificar é se construir. O que acontece quando um prédio se constrói? Ele aumenta, ele sobe, ele cresce. Então orar em línguas é se edificar, é se construir, é aumentar, é crescer, é evoluir espiritualmente, é se desenvolver. Quando eu faço isso, a minha capacidade de compreender a palavra de Deus, a cada mês, a cada ano, vai aumentando. E aí passa-se 10 anos orando em línguas. Você olha para trás e você percebe o quanto você cresceu na revelação e no conhecimento de Deus. Amém, querido? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tá bom? Ore muito em línguas. Esse é o segredo da revelação da palavra de Deus. Esse foi o segredo de Paulo. Esse é o meu segredo. Qualquer vídeo meu que você assistir aqui, saiba que aquele conhecimento que eu estou te transmitindo é fruto de oração em línguas. E esse é o segredo de grandes homens de Deus que têm trazido revelação ao corpo de Cristo. Amém? Peço você que não saia desse vídeo sem se inscrever no canal.
sem ativar o sininho, sem deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. Agradeço a você que ficou até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Graça e paz.